Pessoal, então, boa noite para todos, porque não é só tarde, né? Sejam todos muito bem-vindos. Bom, gente, a verdade é que essa forma de expressar, eu agradeço muito esse carinho, mas acima de tudo eu sou apenas um estudante desta casa, trabalhador, e não é nenhuma história fora que nos define, mas o despertar da consciência. E é preciso que todos nós tenhamos claro de que esse estudo não é executado por uma pessoa que está aqui à frente, mas cada um vai estudar a partir deste momento aqui, tem a obrigação de estar pensando, questionando e colocando a sua questão, a sua pergunta, porque a iniciativa desta casa, Chico Xavier, honrando esse trabalho indizível que foi do nosso grande mestre da mediunidade, foi o Chico Xavier, que é o estudo, gente. É diferente o estudo de curso, de coisas prontas, porque o estudo não é exatamente o que lemos, mas o que refletimos sobre aquilo que lemos. O estudo tem que fazer algo transformador em nossa vida, e a doutrina espírita veio para nos transformar profundamente e realmente. Não é uma coisa que a gente faz só de fora. Apesar de trabalhar com a razão, consolador, o entendimento é apenas o primeiro passo de se atingir o espírito de verdade, que não se atinge pelo estudo somente, pela leitura, mas pela vivência. Daí a palavra mistério para a doutrina não é mistério enquanto conhecimento, mas é mistério enquanto vivência. É diferente você entender o perdão, que é apenas concepção, razão, e o mistério de perdoar, porque continua sendo mistério, muito acima da nossa capacidade de entender, quando o vivemos. É uma doutrina profundamente libertária com Cristo, nos leva de volta a esse desafio gigantesco que é a compreensão. E hoje o desafio é, continuando o Livro dos Espíritos, estudarmos os elementos gerais do universo. Portanto, pergunta e resposta. Nós vamos fazer uma pequena exposição e quero realmente sem preocupar, porque esse é o objetivo, que nós coloquemos as questões, porque elas vêm do alto. Elas vêm também do interior do nosso coração. E hoje temos que ter claro que a lei de Deus não está escrita em nenhum livro, mas na consciência de cada um. Isso tem que estar claro na nossa vivência. E por que então lemos os livros? Para clarear o nosso autoconhecimento, a nossa busca, o nosso olhar. Após a leitura desenvolvemos o quê? Olhos de ver e ouvidos de ouvir. Graças te dou, Pai, por revelar essas verdades aos pequeninos, pobres de espírito, e ocultá-las aos doutos e prudentes, aos doutores, letrados, que leem quantidades de livros. Então a proposta do estudo não é quantidade, leia com qualidade, que seja uma questão, mas leia com a alma. Coloque suas dúvidas para alcançar as certezas que vêm da nossa clareza da busca interior. E por isso começa exatamente o nosso estudo, o conhecimento do princípio das coisas. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? É dado a gente conhecer o princípio de tudo? E é o capítulo 2. Com certeza quase todos nós já sabemos a resposta, mas não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Detalhe, neste mundo. Em algum momento, além deste mundo, outros detalhes serão revelados. Mas então, pergunta seguinte: penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Será que um dia iremos penetrar este mistério? Nota que está muito além do entendimento do intelecto. Aqui temos a razão do intelecto. Mas será que nós vamos penetrar esse mistério um dia? Respondem os espíritos: o véu se levanta a seus olhos, à medida que ele se depura. Mas para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Dois momentos, gente. Primeiro, é necessário que se depurar.
O que foi a leitura agora? A dor que nos bate. Não há diamante que brilhe sem se lapidar. Quem quiser ler Libertação de André Luiz, um livro que é uma obra-prima da produção espiritual mediúnica, nos fala já da sua essência espiritual, que o mal evolui o mal através do próprio mal. Lembra? Livrai-nos do mal? Mas não resistais ao mal, diz Jesus, que venha, mas eu me torne forte, levante minha cabeça e o peito, porque nada há de me destruir, se eu tiver fé. Se eu souber que essa pedra suja que sou, eu posso realmente, acreditando no despertar, na claridade da minha consciência, me depurar. Só isso que nos pede. E as coisas começam o quê? Meus olhos se limparem para ver o que está fora. Por que não enxergo o outro? Porque não vejo a mim mesmo. Porque eu julgo e condeno o outro? Porque também não me autoconheço. Porque se eu me conhecer, não terei coragem de atacar alguém e condenar alguém. Porque na medida que eu condeno, eu sou também condenado. Aqui. E diz outra coisa. Essa é a condição para que outras faculdades se nos despertem. Aqui estamos despertando já o sexto sentido. No tempo de Kardec, fala-se com mediunidade do futuro. Logo depois vem Emmanuel e nos fala, em breve a mediunidade do futuro será a intuição, um sexto sentido, que varrerá toda a humanidade, que se depurar. Então essa nova faculdade nos permitirá adentrar um pouquinho mais. Estamos falando de que não são os olhos que leem, não são os livros que nos ensinam, mas o que essa leitura mexe dentro de mim, ou me faz lançar-me ao mundo no desafio de compreender o mistério, por exemplo, do amor. Falo mistério com propriedade. Por quê? Porque o amor é infinito. Se é infinito, não pode ser definido. O que é definido é dar fim a uma coisa. Quando você fala assim, defina um quadrado, um retângulo, você está delimitando, dando limites. Não se define o infinito, não se define a Deus, ao amor, se vive Deus, a experiência misteriosa do Cristo e de Deus, intenso, tremendo, muito maior que nós. E por que queremos Deus tão pequeno? Porque somos pequenos através do orgulho. Gostamos de olhar para baixo, examinar, nossa, como eu sou grande, olha essa grama, gente, olha esse piso aqui, nossa, tão lindo, né? Vocês estão aí embaixo, estão gostando do palestra? Olha aquilo aqui em cima. Quando eu olho só para baixo, olho para mim como grande, eu não vejo que está acima. Bendito as formigas que olham para as estrelas. Eis o desafio desse conhecimento, o livro dos Espíritos. Mexer conosco. Eu não vou poder ver todas as questões, mas só o principal, a nada, para a gente poder discutir. Aqui está só a essência. E aí chegamos nesse conhecimento das coisas a algo inevitável, espírito e matéria. Precisamos estudar o espírito e a matéria. Kardec, pesquisador, pedagogo, cientista, século XIX, conhecedor da física clássica de Newton. Matéria, vamos estudar a matéria. O que é a matéria, o que é o espírito? E pergunta, começa da seguinte maneira. Espíritos, queridos amigos, a matéria existe de toda a eternidade como Deus, ou foi criada por Ele em algum momento? Parece fácil a resposta, né? Foi criada ou sempre existiu como Deus? O que vocês acham? Pode achar muitas coisas, né? A gente acha, é infinito, é maior que nós, mas a resposta dos Espíritos tira, joga uma ducha de água fria. Só Deus o sabe. Quer dizer que Deus não criou a matéria? Só Deus o sabe, acalma-te, discípulo. Quem somos nós? Mas Deus não teve princípio. Quem disse que a matéria teve? Resposta dos Espíritos, tá, gente? Não condena que o mensageiro não. Então, gente, isso é importantíssimo. Há um mistério na origem das coisas. Mas não fala que é o Criador dos universos. Gente, o universo criado, mundos criados, pode ter utilizado algo existente. Só Deus o sabe. Estimulando em nós a humildade sobre a origem do universo, do Big Bang, ou dos universos que geraram o Big Bang. É diferente. A grande explosão, já se fala que nem explosão foi.
Foi apenas uma expansão. Só para a gente começar a nossa reflexão sobre espírito e matéria. Kardec então pergunta: define-se geralmente a matéria como que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos. Opa, matéria. O que é impenetrável, realmente impenetrável. São exatas as definições? Aprendemos na física ainda. A matéria ocupa o lugar no espaço, é impenetrável, é exata. Pergunta de Kardec. E a resposta dos espíritos, que foi? Sim ou não? Está certo, Kardec? Está exato? Ou transcende? Não, gente, 10 de cada vez, por favor. O que vocês acham? Kardec definiu a matéria ou tem mais alguma coisa? Ah, tem mais alguma coisa. Então vamos ver que coisa mais é essa. Do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil, que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Invisível, mas é sempre, o que ele disse, sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Kardec ficou tão impressionado com essa resposta. Como assim? Algo que não tem nada a ver com a minha definição e pode ser sempre matéria. Peraí, meus amigos, então defina o que é matéria. Eu peço para vocês me definirem. E vamos ver a definição dos espíritos. A matéria é o laço que prende o espírito. Mas é também um instrumento de que este se serve, sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Jesus não sobrou nada. Tudo que não é espírito aqui sobrou o quê? Matéria, na definição dos espíritos. Agora ficou uma coisa complicada. E comenta-se Kardec: deste ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário com auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Quer dizer, matéria é tudo o que não é espírito. Gente, mas aí eu vou perguntar uma coisa. Mas onde fica a energia? Não tinha nascido Einstein ainda. Quando eu falo Einstein, para o mundo, a teoria da relatividade, princípio da equivalência. Energia se converte em matéria, matéria se converte em energia, de tal forma que energia é sim matéria em estados alterados de vibração. Em grandes velocidades, a matéria se converte em energia. Princípios aí utilizados depois na própria usinas nucleares, nas bombas atômicas, da compreensão da relatividade. Kardec não conhecia a relatividade, os espíritos já. Então está nos falando que tudo que é invisível, que não é espírito, é matéria. Está nos falando que nós conhecemos onde os espíritos vivem na matéria. E que os espíritos se apresentam para nós através de matéria. Então concluo que além dos espíritos viverem no mundo material, tem também corpos materiais. Cidades espirituais. Vamos já vindo para a nossa realidade. De tal forma que, como posso então compreender? Vamos fazer uma experiência rápida aqui. Sejam bem-vindos. Vocês não se lembram mais, seus corpos ficaram no cemitério. Estão aqui agora no mundo espiritual, vocês não se lembram como aconteceu. Não estranhe estar sentado em cadeiras, seus corpos, suas sensações, vocês estão no mundo espiritual. Essa é a sensação que sentimos. Muitos falam: impossível ter morrido, estou aqui, eu tenho sangue, se eu cortar o pulso sai sangue. Eu estou sentindo saudade da minha esposa, do meu marido, do meu filho. Está louco esse sujeito? São todos loucos. Impossível ter morrido. Na verdade, ninguém morreu, deixamos apenas uma casca da cebola, a parte mais pesada. E saímos em outro corpo material, para o mundo material, porém com qualidades especiais, que veremos ao longo do estudo do Livro dos Espíritos. O meu corpo agora eu chamarei de pele-espírito. Mas
Saberei com o tempo que nem um corpo só é. Na grande verdade, gente, vocês estão aqui agora, voltemos para a terra. Vocês se sentem aqui? O eu de vocês está aí? De repente não tem todos, mas estão aqui? Estamos aqui? Sim. Então estamos todos espíritos. E o primeiro perispírito aqui agora é o nosso corpo físico. Então, para quem duvida se existe perispírito, toque seu corpo. É o primeiro. E vamos descartar. Para produzir o fenômeno de a passagem a outro mundo material, porém agora invisível, na definição do livro dos Espíritos. Sempre matéria. Porém, do vosso ponto de vista, ignoram, porque sois pobres de percepção. É necessário um sentido extra, uma compreensão extra. Bem-aventurado aquele que compreende sem precisar descartar o corpo físico, estando ainda no corpo físico. Porque podemos multiplicar a ação espiritual aqui e agora. Podemos concluir então que estamos aqui no mundo espiritual, que a Terra também é um mundo espiritual. Não tem divisão. Quer dizer então que quando eu durmo e saio do corpo, eu posso falar que eu estou na Terra? Pode. Posso falar que estou no mundo espiritual? Pode. Quer dizer que tudo se interage? Sim. E o que nós chamamos de umbral? É apenas sair de fora, nós estamos no umbral. Como a colônia de nosso lar está no umbral. Sabia que está no umbral? Sabia que André Luiz escreve que tudo que nós conhecemos na obra de André Luiz, ele escreveu apenas o umbral terrestre, que nada mais é que o próprio planeta Terra? Se não fosse assim, gente, como é que pode uma pessoa caminhar de nosso lar até a Terra vindo a pé? Note que tem uma cena no filme que é de propósito, a pessoa vai embora a pé, revoltada e procura a Terra, mas ela vai caminhando pelo campo. Sabe por quê? Não há essa solução de continuidade. Ah, mas e o aeróbus? E as pessoas que voam? Não, gente, é apenas para se deslocar. É uma continuidade de mundo. A Terra não tem esse tamanho que a gente imagina. De tal forma que estamos meio que mergulhados dentro da Terra, na parte densa. Quando desencarnamos, conhecemos uma outra parte dela. E assim, o que nós chamamos de morte nada mais é a continuidade desta vida, porém com a nossa consciência ampliada. Ou seja, o ato de deixar o corpo físico pode ser um grande salto evolutivo de compreensão. Pode ser um momento de grande felicidade, ou não. Depende de nos prepararmos, ou não. De tal forma que inferno ou céu depende da nossa consciência, do interior. Não vamos encontrar fora. Ah, mas se eu desencarnar feliz interiormente e sair ali fora, aquela escuridão, descobrir que estou no umbral, aproveite para ajudar o próximo, porque você estará com o céu interior. Porque a felicidade não é deste mundo do umbral, mas é do mundo do seu coração. Então o reino de Deus está no seu coração. Pode ser para o umbral, pode ir para as trevas. Onde você estiver, o seu espírito livre. A grandeza da vida terrestre é descobrir que aqui sim é o vale de lágrimas. E o livro dos Espíritos escancara isso para nós. E diz, mas então o que é espírito? Princípio inteligente do universo. Princípio inteligente? Mas qual é a natureza desse princípio inteligente? Olha, não é fácil analisar o espírito na nossa linguagem, viu? Para vós, ele nada é. Por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. E agora pergunta, é coisa? Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada. E o nada não existe. Aqui, gente, já está adiantando que nem o vácuo existe. Existe para nós a Terra. Como eu digo, a luz propaga no vácuo, o som não. Mas o que eu chamo de vácuo é preenchido por matérias. Até agora não sabemos que tipo de matérias são essas, mas são sutis. O livro espírita nos preparando para adentrarmos este mundo diferenciado. Aí ele diz, mas então o espírito é sinônimo de inteligência? Não. A inteligência é atributo do espírito. O espírito não é a inteligência. Ah, mas lá em Deus, não diz que o Deus é a inteligência suprema do universo? Estava começando, gente, dá uma pausa. Deus tinha a inteligência suprema do universo. Ele não era. Mas por definição que está evoluindo. Agora está dizendo, se Deus é a inteligência suprema do universo, então o Espírito é a inteligência parcial? A gente deveria concluir isso, né? Mas como ela está evoluindo, o médico está aprendendo, e a escrita está se aperfeiçoando, ele diz, não, a inteligência é atributo. Então mesmo a inteligência suprema é atributo do Pai. Ele não é, ele tem, ele possui, é uma faculdade. Vê como as coisas vão ampliando nosso entendimento? Não dá para definir tudo.
Mas isso é um estudo. E vamos. Kardec, então, coloca, saltando um pouco aqui, tá, gente? Depois podem ler, tem questões mais simples, esse capítulo é muito interessante. Kardec conclui. Então, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Interessante, né? Sim. Sim, matéria e espírito. E acima de tudo, Deus, o Criador. Então ele separou. Então, nós, espíritos, princípios inteligentes, olha aqui que não é um espírito individual, tá, gente? É o princípio inteligente que permeia o universo, a matéria em toda parte. Onde há vida, onde há inteligência, há espírito. É isso que está dizendo. Espírito unido à matéria, essência do universo. Mas acima de tudo, Deus. É o primeiro mistério desses elementos gerais do universo. Aí ele coloca, mas ao elemento material, desculpa, só um pouquinho. Deus, espírito e matéria, constitui o princípio de tudo que existe. A trindade universal. Então ele falou, existe uma trindade universal, espírito e matéria. Matéria envolve energia, envolve tudo que a gente compreende. Por quê? Se a gente pega até a energia mais sutil conhecida, por exemplo, a luz, que é a energia pura, suponhamos que congelássemos essa luz, chegaríamos à matéria, de uma maneira muito simples, explicando Einstein. Energias condensadas se tornam matéria, matérias em grande elevação se tornam luz. Aí o princípio da iluminação espiritual. Se meus átomos vibram, eu começo a vibrar de emoção, eu começo a emitir luz, talvez não perceptível para nós aqui na Terra. Mas alguém que tem olhos de ver, começa a ver uma coisa chamada aura, luz. E no mundo espiritual, luzes e mais coisas além. Nada mais é do que a matéria em estado vibracional alterado, emitindo luz, que também é matéria, que também é energia. Einstein está presente aqui, a lei da relatividade, que Kardec não tinha acesso. E os espíritos sabiam que essa lei seria descoberta. Que coisa maravilhosa, a prova da verdade mediúnica de O Livro dos Espíritos. Se a gente lê com os olhos de hoje, a gente fala, não, isso é uma coisa óbvia. A gente lembrar quando foi escrita a obra, no século XIX, 1857. Como pode? Foi publicado nessa época. Que respostas são essas? Que excelência! Aí ele coloca, mas além dessa trindade, ele diz, ao elemento material você tem que juntar o fluido universal. E ele coloca que esse fluido universal está entre a matéria e o espírito, de tal forma que toca os dois. E a ponderabilidade, quer dizer, a gravitação, essas coisas que envolvem, chega ao fluido universal e os espíritos respondem. Estou falando um pouco mais à frente para ganhar tempo. Não. Esses fluidos não têm a ponderabilidade da matéria, que é preciso que esse fluido se condense, até chegar aqui e temos o estado gravitacional. Olha que interessante. E existem inúmeros estados gravitacionais. Não é só da Terra. Nós temos também o magnetismo espiritual que todos carregamos. A lei de atração. Pessoas magnéticas nos atraem. Que é um exemplo? Cristo. Chico Xavier. A atração inevitável. Querer estar próximo, aquela pessoa, estou doente, triste. Chego diante daquela pessoa e ganho energia. Me levanto. Jogo minhas muletas fora. E não paramos para pensar que o Cristo é vibração pura. Muitas dessas curas, as pessoas se levantarem, é sentir uma vibração tão intensa do Cristo, que só de chegar perto, ressoa. E se eu tenho fé, isso que ele diz, tua fé te curou, não foi eu não. Não sou eu o Cristo que cura, é você. Quando você entra em sintonia com a sua fé, você se cura. Mas entra na ressonância crística. E o que ele faz? Vai. E envia outro Consolador, mas estando longe de nós, para nos esforçarmos a buscá-lo de novo. Uma vez próximo de nós, foi muito bom. Quem aqui não teve contato ao tempo de Cristo, seja nos umbrais, seja na terra, teve contato talvez com Francisco de Assis, Teresa de Ávila, quantos passaram pela terra, Chico Xavier. Esses luminares nos ajudaram a sentir algo e depois partiram para que andássemos com os próprios pés sem pegar de novo a muleta. É só isso. E buscar a conexão independente do tempo e do espaço. Agora já vem a física quântica. Não há distância entre o que se ama. Aqueles que faleceram, só existe distância se nós ainda pensarmos da forma antiga.
da ilusão da física clássica que separa os corpos. É o princípio da não localidade. O que é isso? Uma pessoa separada a outra, às vezes milhões de anos-luz. Vamos exagerar. Mas que se ama. Uma mãe de um filho. Esse filho é de sofrimento imediato e grita: mãe. Pela velocidade da luz, levaria eternidade para chegar. Mas essa mãe sente ao mesmo tempo. Não há transmissão de energia. A física quântica, sincronicidade. Eis que a física quântica nos arrebenta agora pela ilusão de que a matéria não existe. Ela está derretendo da forma como compreendíamos. Cadê o materialismo? Aí eu pergunto, mas será que mudou alguma coisa de lá para cá? Gosto muito de refletir sobre isso. O ar-condicionado, eu tenho um controle aqui, aciono, né? E ligo o ar. Vocês viram a matéria que saiu desse controle e foi até o ar? Alguém duvida que é uma energia, uma vibração que chega até lá? Ou tem gente que duvida? Não existe, eu duvido, não existe. Alguém ainda tem dúvida da existência da internet? Não, a internet não existe. Alguém já pegou na internet? Não lança o celular, não. O celular é corpo. Você já tocou a internet? Cheirou? O que você teve contato com a internet? Como é que você sabe que ela existe? Gente, ilusão, essa coisa religiosa. Internet é claro que não existe. Não há nada que não seja material. A internet não existe. Aliás, essas fotos que foram divulgadas no meu celular, vou quebrar e está resolvido o problema. Resolveu. Aquelas fotos que eu não quero. Por que está vendo o celular de todo mundo? Gente, nós somos celulares. A internet é a vida, é o espírito derramado sobre nós. É a mediunidade. Sem fronteiras. Quer ver outra coisa? A vida. Alguém já viu a vida? Você já viu vivo? E a vida? Onde é que ela está? Ah, eu morri. Pronto, acabou. O Humberto caiu aqui agora. Acabou a vida? Você está observando o Humberto cair dali. Então você está vivo. Está participando da vida. Suponhamos que todos nós, de repente, acabou a vida. Gente, isso é muito interessante, porque a vida é completamente invisível, mas está em toda parte. Nos dá condições de sermos vivos. Eu só sou vivo porque estou preenchido de vida. Meu celular só traz a mensagem que está preenchido de internet, e assim vai. Hoje nós temos o quê? O que há de maior no mundo é invisível, é energético, e portanto tem a ver com o conhecimento espírita que nos foi trazido. Gente, está difícil? Está tranquilo? E o fluido universal é algo que, vamos dizer assim, se a gente pudesse definir, é uma espécie de pré-matéria, mas é pré-espírito. Porque o espírito precisa da matéria para se manifestar. Então, vamos imaginar o espírito puro, o espírito mais puro que existe, Jesus, no plano espiritual, para interferir, para falar conosco, usará essa matéria sutil, o fluido universal. Mesmo que a gente fale assim, não tem matéria nenhuma, tem só vácuo, tem fluido universal. E ele é o caminho, o meio que nos conecta uns aos outros. E se eu conhecer um pouquinho de física quântica, não estamos separados. E aí começam as conexões. Ah, mas eu tenho tanta saudade. Seu filho vibra em você. Tiremar vibra em você, tia. Embora separado, Alexandre, meu irmão, meu pai, só pelo veículo material. Estamos unidos. E também estamos desunidos com aquele que perdemos sintonia. Naturalmente, assim segue. Amigos vão, amigos chegam, e assim é a lei da vida. De onde está seu amor, seu tesouro, está seu coração, está seu espírito, e estamos vivos, e já estamos no mundo espiritual. Não é preciso desencarnar para sentir essa bem-aventurança da alegria espiritual aqui e agora com Cristo. Aqui e agora, sim. Ah, não precisa evoluir antes? Só para compreender e entender. Francisco de Assis não tinha nem leitura direito, gente. Mal aprendeu a ler a Bíblia, não sei se vocês sabem disso. Ele leu, gostou tanto da história, se entregou um amor incomensurável que estava nele ali, sem recursos. Até se libertou da riqueza do seu pai, Pietro Bernardoni. Falou, pai, você precisa da riqueza? Toma, vou sair um. E viveu um amor intenso, que nem ele sabia definir o seu amor. Mas ele viveu o mistério desse amor, dessa alegria de viver. O mundo em lágrimas, esse homem derramando amor. Até os pássaros e os lobos comoviam com o seu amor. E eu aqui chorando, dizendo, Deus esqueceu de mim. Não, nós esquecemos de Deus. Está claro? Deus está aqui, como está a vida. Se eu não abrir as portas,
Eu não me encherei dessa força extraordinária. E só cai, gente. Só cai a pessoa que está olhando muito para si. E isso é interessante porque, se soubermos que estamos todos envolvidos numa nuvem de testemunhas, irmãos de toda parte. Primeiro, não lamentaremos os anos que estão passando na nossa vida. Aliás, aproveitaremos. Estou com 95 anos de idade. Não há nada para aprender. Meus pêsames. Realmente, então, você envelheceu. Estou com 98 anos. Quero aprender. Ainda vou estudar alguma coisa. Eis o jovem. Não é a matéria que segura o espírito, mas graças a Deus pela lei material, vamos perdendo as ilusões do corpo físico, para brilhar o espírito que está em nós. O corpo pode quase se decompor, e nós crescemos cada vez mais, se soubermos aproveitar. Mas se orar no espelho e falar, meu Deus, como estou envelhecido, você já cometeu um sacrilégio tão grande que você se viu como corpo. Aí você envelheceu com o corpo. Entende? O corpo é apenas nosso veículo, que a gente vai descartar daqui a pouco. Apenas o primeiro mais denso. E aí, gente, olha que coisa mais interessante. Quando perguntam os espíritos, já vou passar para as perguntas, se a matéria é feita de muitos elementos na sua origem ou um só. O que vocês acham? Todo mundo já leu, né? Aí não vale a cola, mas tudo bem. Falam os espíritos dizendo para nós que a matéria vem de um único elemento primitivo e sofre as transformações sucessivas, e que graças ao princípio inteligente, a matéria não se desagrega. Olha a resposta dos espíritos. Se a matéria por um momento estivesse afastada do espírito, ela se desagregaria o tempo todo. Aqui. Eu não vou ler tudo, é porque o capítulo é grande, só para a gente entender o sentido. Então o que faz a matéria estar coesa? O espírito. Sabe o que ele acabou de dizer? Que nos reinos inferiores está preenchido por princípio inteligente. Na época de Kardec eles não compreenderam isso não, tá, gente? Como assim os princípios atômicos já tem alguma coisa? A agregação das amebas, os celulares, a química orgânica e inorgânica. Qual a diferença do carbono inorgânico e o carbono orgânico? A união é um princípio vital. Tá daqui a pouco, gente. Então, só antecipando um pouquinho. Quer dizer que quando esse carbono recebe fluido vital, um fluido aí, de vitalidade, unindo essa matéria inorgânica com a vitalidade, vira matéria orgânica, é só aperitivo nosso estudo. Que delícia! Explicando a física, a química biológica. Então tudo é preenchido de vida. Por isso a matéria se organiza, porque tem vida nela até nos reinos inferiores. Quem quiser estudar mais, Evolução em 2 Mundos. E outros livros de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, fazendo-nos entender essa grandeza da obra de Allan Kardec. De onde se originam as diversas propriedades, então, da matéria? São modificações que as moléculas elementares sofrem por meio da sua união em certas circunstâncias. Então, de acordo com o que vim de dizer, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva? Até isso. Sem dúvida. Olha, gente, eles são linfáticos. E que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-los. Então, ou seja, se não tem um órgão para perceber, esquece sabor, esquece cor. Olha que lindo. Então, ou seja, existe o mundo observado e existe o observador. Sem um e sem o outro, não existe a realidade. É isso que eles estão falando. Algo similar à física quântica moderna, ou química quântica. Eu falo princípios aí expostos por Heisenberg, Schrödinger e outros grandes pesquisadores da física quântica, ou mesmo mais recente, que foram, como Richard Feynman, né, mais conhecido recentemente, falam abertamente desses princípios hoje para nós. Então, gente, olha que coisa extraordinária. Então ele coloca, a mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas. Olha essa pergunta, gente. Será então que a mesma matéria elementar
é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim, e é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. E Kardec comprova o estudo da água. Já ouviram falar da água fluidificada? Alguém aqui já ouviu? Quem nunca ouviu? Erga a mão, por favor. Todo mundo já ouviu? Agora, olha que interessante, água fluidificada, né? A água é um fluido. Então, fluido fluidificado. E é engraçado, né? Eu fico perguntando, por que água fluidificada? Gente, na época de Kardec, o magnetismo era um fluido magnético, por falta de termo. A eletricidade era um fluido elétrico. Hoje falamos em vibrações eletromagnéticas, ondulatória, física, mas não havia compreensão. O termo correto é esse. Então a água estava magnetizada, ou eletrificada, ou eletromagnetizada, não importa o termo, mas vou dizer o quê? Fluidificada. Só explicando que Kardec estava certo na forma de colocar. Era essa a linguagem científica. Hoje falamos, por exemplo, em água magnetizada. E Kardec conclui, é por isso então que podemos até transformar essa água em cura? Ou veneno? Veneno? Veneno. Uma discussão em casa, irritado, discutindo a relação, eu não te suporto, criatura, eu te odeio. A água fica do lado. Ou se você não tomava essa água em seguida. Dá uma acalmada primeiro, ora sobre essa água de novo e toma. Porque senão essa aguinha pode fazer mal. Olha, quem faz comida, faz alquimia, tudo traz tudo. Se você é um alquímico com um grande mago, quer curar as pessoas, faça comida. Minha chefe que veio me orientando isso aí. Priscila pensa um negócio. O que ela faz? Exatamente colocando carinho, um caldo, uma sopa. Imagina quantas propriedades você coloca através desse princípio da matéria, que pelo efeito da vontade se transforma. Ah, mas mesmo sem espírito, você é um espírito. Ah, mas eu sou médium. Precisa? Nós estamos falando que somos energias radiantes o tempo inteiro. Podemos até curar apenas com o amor. Acontece que a pessoa que ama quer ajudar os outros encontra uma, vamos dizer assim, uma legião de testemunhas que querem a oportunidade de amar junto. E se eu abro as portas, consciente ou inconscientemente, eis que a cura se faz com o estender das mãos. E se eu tiver fé, um jato sai dessas mãos. Fé, gente, não é crença, não é estudo. Fé é não saber nada, eu nunca ter lido um livro. Mas dizer, eu sou capaz de atravessar esse fogo aqui, que eu tenho que atravessar para salvar meu filho. Eu vou. Você vai morrer, eu vou. Isso é fé. Fé é poder puro. Pouca gente reflete sobre a grandeza desse estudo sobre a fé. E nós temos o embrião, sim. Do tamanho do grãozinho de mostarda, já moveria montanhas. Jesus é ciência pura. Jesus não falou só de algo, vamos dizer, reduzido para a nossa compreensão. Foi importante entendermos a sua lei, mas ele falou de muitas outras coisas. Falou de ciência, filosofia, falou de capacidade de afastar os demônios. Quantos demônios carregamos, hein, gente? Vocês é desencarnados, não? Às vezes temos que descobrir que somos os demônios que projetamos nos outros. Então, afasta de Satanás, diz para Pedro. Falou para Pedro, afasta esse espírito dentro de você, que é você mesmo. A tua irritação, Pedro. Ensinando psicologia profunda. A gente se incomoda com o outro, julga o outro quando não se conhece. A gente projeta nos outros. Desviei um pouquinho, mas para dizer isso, concluindo essa parte, para abrir umas perguntas. Esse capítulo, então, elementos gerais do universo, que fala do infinito de possibilidades. Eu queria só comentar uma outra coisa importante. Quer dizer, então, que a luz é um fluido nessa explicação? Sim. Som? Sim. Eletricidade? Sim. Tudo eram fluidos. Olha que interessante. Ficou mais claro a gente compreender? E o nosso corpo também no mundo espiritual, qualquer que seja ele, e aí o estudo vai nos mostrar que essa desencarnação aqui neste planetinha não é a única desencarnação.
Podemos até ter outra desencarnação mesmo do chamado mundo espiritual, porque às vezes no mundo espiritual eu descubro que minha mãe está num plano mais elevado. Eu estou desencarnado, minha mãe também, mas eu não consigo vê-la. Por quê? Ela está num plano superior. Alguma coisa, alguma novidade? Como faço para vê-la? Vou dormir aqui no mundo espiritual, desdobrar para ver minha mãe. Então deixa um corpo aqui espiritual e sai um outro corpo espiritual mais sutil. Que lindo, gente, não para a mediunidade. Aqui tem ectoplasma. Pasma. No mesmo livro Libertação, começa com sessão de ectoplasmia. Para quem leu, é um convite, eu estou botando fogo para a gente ler mais, para estudar. Estudar Chico Xavier, nosso mestre de conhecimento, eu chamo como mestre, eu tenho um carinho enorme, não conheci em vida, mas assim, essa reverência, não é Kardec só, é o Chico Xavier, com todo respeito, sem fazer idolatria, mas coloca aí Ivone Pereira, fizemos um estudo maravilhoso, Memórias do Suicida, que é uma obra gigantesca e colossal. Se eu começo a ler o Memórias do Suicida, eu entendo que aqueles suicidas foram para o inferno, lendo as primeiras 50 páginas. Aqui eu fiz um spoiler. Com o passar do livro, descubro que ali é um lugar de socorro. E vou entender por que parecia ser um inferno. E era o local de socorro da legião dos servos de Maria, Nazaré. Maria, mãe de Jesus. Essa mesmo. Quanto conhecimento, quanto amor, nada de julgamento, nenhuma condenação, nem mesmo suicida. Que nós aqui ousamos condená-los, nem fazendo missas, nem fazendo nenhum culto de, às vezes, por aquelas almas sofredoras. Condenando-as. Mas lá não há condenação. Mas é aquela dor. Nós vamos entender aos poucos, não vou antecipar, em próximos estudos sobre fluidos vitais. Então vamos abrir para as perguntas. Quem gostaria? Quando a gente tem assim, então, muita energia, muita vibração, por exemplo, eu estou aqui do lado, né, do meu amigo. Difícil, eu sei que é isso, muita vibração. E aí eu toco nele, eu chego a tomar aquele choque, e ele ao mesmo tempo também. Sim. Hoje a gente está, né, toma isso é uma energia, é uma vibração. Por que acontece isso? Primeiro, é energia mais de um plano, tá? Primeiro é eletrostática. Física. Às vezes vem, tomei vento e estou eletrificado. E de repente, só de aproximar, pá, dá um estalo com o carro. É normal, é eletrostática. Isso é energia? É. Transferência de matéria? É. Elétrons. Mas elétron é matéria? Ouvi dizer que é partícula. O outro diz que é onda. Descobri que nem onda nem partícula, as duas coisas. Física quântica. Que coisa linda. Matéria e onda. Energia e matéria. Tudo ao mesmo tempo. Mas agora eu vou falar de algo mais profundo. Já passou a eletrostática? Tocou uma vez, deu um estalo, mas por que eu estou sentindo? Vibração. Aqui, podem não perceber, mas a vibração de todo mundo aqui já mudou. Eu estou falando como sensitivo. Para melhor. Porque quem está aqui à frente, a hora que vocês estiverem aqui, vocês vão sentir. A gente sente quando tem 1, 2, 3. Hoje, estou sentindo 100%. Está todo mundo. Às vezes tem uma sonolênciazinha que é normal, é um leve desdobramento, às vezes, mas não é, gente. Você sente ambientes psíquicos que o estudo proporciona. Agora, te falar assim, não cai na ilusão achar que é o palestrante que está produzindo isso. Isso é falta de estudo. Cada um está produzindo a sua. Isso é a beleza do estudo. Porque eu estudo com a mente, eu compreendo, isso tem a ver. Isso já aconteceu. Cada vez que eu lembro alguma coisa, aciona a memória, aciona um campo de poder e transformação. Luciano aqui, com certeza, já viveu uma situação incrível. Outra vez choramos os dois aqui, durante uma oração, mas foi um choro que eu não conseguia controlar, de emoção. Eu falei, meu amigo, onde você trouxe tanto amor? Ele ia virar para mim dizendo a mesma coisa. A gente se encontrou num momento de explosão. Estou falando aqui nessa intimidade, nossa casa é pequena, e a gente não tem, uma coisa que eu falo assim, não tenha vergonha de ser quem você é, sabe por quê? Primeiro, eu não sou palestrante, eu sou espírito caído. E falo para caídos. E tenho um amor imenso para saber exatamente isso, porque para mim é um prazer imenso trabalhar nos umbrais, nas trevas, onde quer que esteja. Eu falo isso porque às vezes a gente fala, nossa, mas eu já errei. Não, todo mundo já errou aqui, gente. Relaxa, fica tranquilo.
Ah, mas eu não sou evoluído. Que evolução que você está esperando? Evolução o quê? Ser perfeito para os outros? A evolução que fala é o quê? Onde a lei de Deus? Na consciência. Então desperte tua consciência. Essa é a evolução que Cristo espera. Conheça-te a ti mesmo. Conheça as suas sombras. E ama o teu próximo na mesma proporção que se ama. Só mais isso, tá, gente? Se eu amo apenas 2, uma escala de 0 a 10, a mim mesmo, quanto que eu devo amar o meu próximo? Quanto? 4. 4? Ainda mais? Hã? Infinito. Quem dá mais que infinito? Aí já foi longe. Já foi longe. Mas Jesus falou da divina proporção. Amarás o teu próximo, assim como a ti mesmo. Se eu me amo apenas 2, eu amarei apenas 2. É essa a proporção proposta para nós. Se eu me amo 8, numa escala de 0 a 10, eu devo amar 8. Jesus propõe a proporção. O que você quer, você dá. É muito melhor. Ninguém dá o que não tem. Então Pedro, que é muito mais capaz que eu de se amar, ele tem que amar mais os outros que eu mesmo. Que muitas vezes fica deprimido. Falando sério, não estou brincando não. Depressão feia aqui nessa vida mesmo. Quando eu falo isso, muita gente fala, mas você é, eu sim. E sabe que nem vergonha na cara, levantei e falei, para de ficar chorando, mimimi. Se a gente se levantar, para que esse negócio, eu sou tão incapaz, posso encarnação. Gente, para, está todo mundo pronto. O tempo urge. O Cristo chegou. Quando a gente coloca assim, não estou pronto, a gente não entendeu a mensagem. Sabe por quê? Quando a gente estiver todo caído, se tivermos a fé, nós estaremos sendo carregados pela espiritualidade. De verdade. Isso é consolador. Isso é consolador. Então, quando a gente vê isso aí e tem essa coragem de levantar e aceitar, as coisas vão mudar. Olha que interessante. Então, sua resposta. É evidente que você está percebendo o mundo espiritual interagindo aqui. Agora. Fé é energia também? A fé produz energia. A fé é uma vontade férrea. Então, por exemplo, se eu digo, levanta-te e anda, é que são energia. Olhando da fé. Mas você diz, não ando. Mas sabe o que vai acontecer? Você não vai andar. Nem se Jesus falar, levanta e anda. Porque a fé que nos salva é nossa. Quem me tocou o vestido? Saiu de mim uma virtude. Ou uma energia. E aquela mulher se curou. Isso é o fundamental. Então, há uma energia. Mas se eu não estiver receptivo, paciência. O tempo fará que isso aconteça. E não há pressa também no mundo espiritual, mas acontece uma coisa, estamos numa transição planetária velha, gente. Eu, se fosse vocês, aproveitaria, não para ser uma pessoa diferente, pressionar os outros, não, mas para a gente ser simplesmente nós mesmos. Eu estou magoado, fala que está magoado, criatura, não mente nos outros, que não, está tudo bem, eu perdoei. Você não perdoou, isso é mentira, isso é hipocrisia para você mesmo. Não mintais para vós, é o que o Cristo diz para nós. Não tem nenhum problema você aceitar que está com mágoa. Estou chateado. Estou querendo esganar a cabecinha dele mesmo. Tá bom, gente. Só isso. O Cristo perdeu essa consciência. Agora você se esforça. Porque ninguém é obrigado a carregar pedras. Você sabe que quem perdoa fica livre. Uma pedra pesada. Você está, meu Deus, que aquela coisa, gente, que mágoa. Que ressentimento. A palavra ressentimento quer dizer sentir de novo. Quer sofrer? Fica com ressentimento. Agora, não atribua a Deus as suas dores, não, tá? Infortúnios ocultos aí que a gente criou nessa vida mesmo. Mágoa, ressentimento, pensamento. Quer melhorar? Primeiro chora, esvazia, faz o luto. Eu sou nada, meu Deus. Chega aqui no Chico, um do outro, fala assim, não sou nada, não. Eu sou uma pessoa tão melhor, atrasado mesmo, tudo bem, tão caído. Na hora que você chora. E vira para o outro e diz assim, meu irmão, me ajuda. Tá difícil para mim. Um dar mão para o outro, acontece algo magnífico. Onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. A gente para pensar nisso. Por isso que eu falo que a caridade só faz sentido, não é quando a gente faz a caridade. É quando a gente permite que a caridade seja feita através de nós. É diferente. O alto age através de nós. Perguntar para o Cristo, mestre, ensina-nos a ser bom. Ele falou, bom? Eu não sou bom. Bom é o Pai, que faz as obras através de mim. Puxa, mestre, tomei essa, hoje eu vou dormir depois dessa resposta sua, Jesus. Então, assim, o mestre falou isso para nós. E eu estou querendo ser o quê? Exemplo para os outros? Puro, perfeito.
Ai, meu irmão, não sei o quê. Aí lá fora eu tô quebrando o pau. Eu quebro o pau aqui mesmo. É o que a gente é. E tá tudo certo. Planeta prisão, vinha todo mundo pra cá. Ninguém é bonzinho não, gente. Caiu aqui tudo. Ai, os exilados de capela. Os capelas somos nós. Já tem umas coisas engraçadas, né? Podemos ser de capela. Mas Chico deixou bem claro. Pra gente reconhecer um extraterrestre, uma brincadeira que ele fez certa vez. Ah, como é que eu reconheço o extraterrestre, Chico? Ah, minha filha, é o seguinte. Aqueles que aceitam a reencarnação não é desse mundo, não. O pessoal da Terra mesmo tem dificuldade. Agora, quem aceita, você tem dúvida, vem de outro lugar. E não foi muitas vezes situação boa, não. Então, gente, para com isso. A gente é repetente. Para de criticar quem está na série certa. Se eu estou aqui fora da idade, estou na oitava série ainda, oitavo ano, não sei como o tempo ele vai usar, meu tempo é na oitava série, então é o seguinte, quem está atrasado sou eu. Ainda fico criticando o outro que não aprende, mas eu que estou aqui no mundo errado. Então, gente, que seja esse momento de reflexão leve para nós. Bem, Oi. você falou da questão do princípio inteligente. Aí eu gostaria de você olhasse para nós mais um pouquinho a questão da faculdade da inteligência. Certo. Fazer essa separação. Bom, nós podemos observar o seguinte. Eu tinha um cachorro chamado Pipoca. E, certa feita, eu observava que Border Collie, tá? E tida como um cachorro inteligente. Falei, adestrada, é pessoa que aprende, né? Uma pessoa mesmo, achando que é personalidade. Certa vez, isso foi algo que eu testei com uma brincadeira. Mas eu fiquei assustado com a resposta que ela me deu. Eu virei para a Pipoca, eu apontei, tem testemunho, várias pessoas viram. Falei, vou fazer um teste, ver se isso é verdade. Não estava adestrada, não tinha adestrador. Falando, cara, uma cachorra especial, uma cadela. Eu apontei para ela a linha do portão. Eu falei, Pipoca, não passa dessa linha do portão. Você pode vir até aqui, como se fizesse uma criança. E apontei para o chão. E não é de ver que ela entendeu. Ela ia latir com as pessoas, ela olhava sempre a linha, botava as patinhas certinho, 1 centímetro, as duas. E todo mundo testemunhou. Não estou falando assim, bobagem. Eu fiquei impressionado. Falei, gente, isso está acontecendo. Eu tenho certeza que os cães têm inteligência. Que os golfinhos têm inteligência. Que os fetos têm inteligência. Só que a gente é tão materialista que só podemos ser nós os inteligentes. Aliás, se tem um intruso aqui acabando com a Terra, essa é a humanidade, desculpe. Se tem alguém que precisa ser descartado, é a espécie humana. Porque muitos animais estão mais harmoniosos que nós. E quando eu falei isso, é sem esquecer que também somos animais. Mas tivemos uma coisa que é o despertar de consciência um pouquinho mais avante, e estamos sendo reprovados aí, gente. Ao destratar nossos irmãos gatos, por exemplo. E isso é interessantíssimo. O princípio inteligente, por isso fala princípio. É o que faz ir para a direita ou para a esquerda, é o que faz fugir, é o que faz ter um instinto. E olha o tanto que o instinto é parecido com a intuição. Eu diria que a intuição é um instinto recuperado. A nossa geração, quanto mais você depende de GPS, menos você se orienta para dirigir sozinho. Quanto mais você depende de inteligência artificial, mais você esquece tudo que aprendeu, se é que aprende. Isso mostra para nós que os artifícios criados nos iludem. E na verdade a volta para o instinto, agora numa nova forma elaborada, chama-se intuição. É por isso que às vezes atitudes rápidas salvam sua vida. Na verdade eu não quero definir, mas intuir, na medida que a gente pode, a reverenciar o sagrado. A gente esquece de reverenciar o sagrado. Eu comento muito sobre as preces que nós fazemos. A gente faz as preces assim, às vezes, a coisa assim, falada, tudo, como se tivesse a coisa informal, e às vezes esquece que o sentimento fala muito mais. Então nós estamos falando que o ser humano tem um poder muito maior de mover montanhas, se tiver do tamanho inclusive de mostrar alguma coisa, que é essa vontade que nós falamos aqui agora há pouco. Então, meu amigo, a fé produz energias e move montanhas, principalmente as montanhas interiores, que são as mais difíceis. As externas são fáceis, mas as interiores. Então, fé
é uma diferente crença. Se eu tiver fé em mim, olha o detalhe, fé em Deus e fé humana, fé em mim, de que serei capaz, mas também não achando que a virtude é minha, esvaziando de mim, porque se essa taça aqui, essa jarra estiver cheia, não cabe água nova, então esvazio. Às vezes no meu medo eu choro, esvazio de mim. Fala, agora eu vou. Tenho fé, confia em mim. Pai, vai comigo. Amigos espirituais, estejam comigo. Humildade, fala tudo. E vocês vão ver verdadeiros milagres aos olhos humanos. Talvez explicados por nós que estamos estudando o livro dos Espíritos. Para convite para a nossa leitura. André, Obrigada. Sim.